Nós vamos encerrar nossa série de mensagens na segunda carta de Paulo a Timóteo hoje. É o quinto sermão que nós temos nessa carta e que nós aprendemos bastante sobre o que Paulo tinha ensinado a Timóteo e que também é de grande utilidade a nós nos dias de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler, você pode acompanhar essa leitura para que a gente medite nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, apóstolo Paulo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não me seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra está aberta. E nós queremos pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Senhor. O Senhor mesmo nos diz que essa palavra é como faca de dois gumes, é eficaz para fazer a divisão entre juntas e medulas, para fazer discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Por isso, Deus, nós precisamos que nessa noite o Senhor fale conosco, nos dê toda a instrução do alto. Porque é o Teu Espírito que nos fortalece, é o Teu Espírito que nos vivifica por intermédio da Sua palavra. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para ouvirmos a Sua voz e sermos edificados para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. É interessante como Paulo termina essa carta de maneira muito pessoal, como ele faz algumas recomendações de alguém que está realmente com saudade de receber Timóteo. Ele fala sobre alguns irmãos que abandonaram. Provavelmente essa é a última das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E Paulo tinha desejo de ver Timóteo, pediu para que ele levasse livros, para que ele levasse uma capa, para que ele guardasse de um ou outro que abandonaram na carreira cristã. E Paulo deixa muito bem claro o quanto é difícil a carreira cristã. A carreira cristã é uma das coisas mais difíceis, é uma das obras mais difíceis que nós temos a abraçar. Muitas pessoas imaginam que ser crente é coisa fácil, pastor. A gente vai numa igrejinha aqui, numa igrejinha ali, canta umas musiquinhas aqui, e levanta a mão, e dá uma ofertinha, e fica tudo por isso aí mesmo.
Na verdade, essa é a parte que está acima da superfície, aquilo que os outros veem. Mas Paulo nos fala de um sofrimento profundo da vida cristã. Ele fala, por exemplo, e aqui é importante que nós percebamos que é o apóstolo Paulo quem está falando, no verso 16, que na primeira defesa dele, ou seja, ele estava preso e houve um momento de julgamento, e em um desses momentos, ninguém foi a seu favor. Nem aquelas pessoas que receberam bênçãos no seu ministério, nem aquelas pessoas que caminharam com ele, talvez até mesmo o modelo do Mestre Jesus, que na sua crucificação nós encontramos apenas um dos 12 que estava aos pés da cruz, e esse era João. Sabemos também do destino de Judas, que foi aquele quem o traiu e havia corrido para se enforcar, dado o seu remorso. E os outros 10? Aonde estavam? Nós não sabíamos, nós não sabemos, eles também abandonaram, porque no momento de luta, nós sabemos ainda de mais um, de Pedro, que ainda foi negar. Os outros 9 não sabemos onde estavam, porque nos momentos de luta, nos momentos de aperto, não é fácil ser crente de verdade. Em momentos de grande decisão, em momentos onde nós precisamos dar um bom testemunho, onde nós precisamos tirar todo e qualquer tipo de máscara e mostrarmos nós somos cristãos, e por sermos cristãos nós precisamos ser diferentes do que muitas coisas que têm ocorrido aqui na sociedade. Paulo fala desses sofrimentos do cristianismo. Se você for perceber ainda, nos versículos 19 a 22, ele faz algumas saudações finais a Priscila, a Áquila. Ele diz assim: saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, traze-mo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te em vir antes do inverno. Eu te envio saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. Paulo está aqui mostrando que aquelas pessoas que o acompanhavam, algumas se preocupavam com eles, outras não se preocupavam com ele. Mas fato é que em nenhum momento Paulo fraquejou na fé. Em nenhum momento ele deixou o Evangelho de lado. Não só ele não deixou o Evangelho de lado, como ele insiste que Timóteo continue essa carreira, que Timóteo continue nesse ministério. E ele fala, e nós vimos a semana passada no sermão, até de uma maneira muito dura, quando Paulo descreve quem seriam os homens dos últimos tempos, e aqui nesse capítulo ele também continua essa descrição, falando: olha, Timóteo, você precisa pregar a palavra. Seja o momento oportuno ou não. Parece que os crentes hoje têm dificuldade de pregar a palavra, têm dificuldade de achar um momento inoportuno. Pastor, eu não vou pregar a palavra, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é crente. Qual é o problema disso? O problema é se não pensar em nada. E Paulo diz: você precisa pregar quando haja oportunidade e quando não tiver oportunidade. Você precisa pregar a palavra quando ela trouxer conforto e quando ela trouxer incômodo. Quando ela também for inoportuna, quando as pessoas falarem: mas eu não gostaria de ouvir isso. Paulo fala: mas você precisa pregar. Faz o seu trabalho, Timóteo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu creio que nós estamos vivendo dias assim. Esses dias eu andei vendo uns vídeos estarrecedores sobre alguns modelos de culto que eu tenho visto por aí, onde não há nenhum tipo de pregação da palavra, onde o misticismo tem tomado o centro da vida das pessoas, e eu confesso que eu não consigo entender, e aqui eu estou rindo, não é para desfazer, porque é cômico, para não dizer que é profundamente trágico, porque as pessoas começam a girar como peões e giram, pulam, e não há palavra, há uma catarse coletiva, há um frenesi, um magnetismo, mas não há ministração da palavra, não há transformação. Paulo diz que chegaria tempos em que eles não gostariam de ouvir a sã doutrina, não gostariam de estudar as Escrituras, pelo contrário, cercar-se-iam, e ele fala no futuro, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Nós temos vivido momentos assim, e é nesses momentos em que o nosso cristianismo precisa despontar. São momentos como os dias de hoje, que nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho e demonstrar que nós fazemos parte desse povo.
através de uma vida transformada, através de um viver diferenciado. É o que Paulo quer para nós, é o que Paulo queria para Timóteo, são as instruções que o Senhor deixa para nós como crentes nos dias de hoje. E o que nós vamos ver, de maneira bem direta, é que Paulo deixa aqui, até como seu próprio exemplo, 3 qualidades básicas que nós precisamos nutrir nas nossas vidas como cristãos nos dias de hoje. Qualidades essas que talvez não sejam tão fáceis de nutrir assim, que irão requerer de nós responsabilidade, compromisso, envolvimento com a obra do Senhor e com a causa do Senhor e também com o Senhor da obra, que é o dono das nossas vidas. E a primeira dessas qualidades é que eu e você e todos os crentes precisam ser soldados destemidos, precisam estar aptos a combater o bom combate, porque é isso que Paulo disse: eu combati o bom combate. Lembrando que é uma carta do fim da vida. Ele fala a Timóteo: olha, o que eu tive que fazer eu fiz. Combati o bom combate, completei a carreira e eu guardei a fé. Nesse versículo despontam 3 verdades tremendas que nós precisamos trazer como aplicação para nós. E a primeira delas é essa mesmo, de combater o bom combate. Mais uma vez Paulo faz referência à coragem dos soldados que estão em batalha. Já falamos aqui também sobre a preparação de um soldado. Preparação de soldado não é fácil. Não é fácil. Eles estão a qualquer momento prontos a lutar, a qualquer momento prontos a pegar as armas. Muitos dos seus treinamentos são feitos exatamente no sentido de que eles estejam em prontidão para qualquer momento que seja. Lembro-me que assisti um filme, se não me engano foi A Prova de Fogo, onde um dos personagens era um bombeiro. Lembram disso? E os treinamentos eram o quê? Continuamente, não tinha fogo nenhum, mas eles iam lá, o comandante apertava a campainha e todo mundo, às vezes na hora do almoço, tinha que largar o almoço, sair correndo, pegar as coisas, entrar no caminhão, ir até aquele lugar e fazer todo aquele treinamento. Para quê? Para que no momento oportuno ele tivesse preparado. Um soldado é aquele que, ainda que não haja ocasião de batalha, ele se prepara para o momento certo. Quando Paulo alude à questão do soldado, quando Paulo fala, olha, eu combati o bom combate, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, ainda não estava no momento de entrar em batalha e eu já estava pronto, porque na hora do embate, quando me foi chamada a responsabilidade, eu estava preparado para fazê-lo. E eu temo que nós, como soldados, talvez não estejamos tão prontos assim para o momento de pregar o Evangelho, para o momento de falar do amor de Jesus para outras pessoas, para o momento de trazer uma palavra de consolo, tendo conhecimento das Escrituras, sabendo aplicar as Escrituras às mais diversas áreas da vida. Às vezes, em momentos assim, a primeira reação que temos é passar no telefone e ligar para um irmão mais capacitado, para o presbítero, para o pastor. Diga, não, aquele irmãozinho não é irmão de oração, aquela irmã é irmão de... Eu vou ligar para ela: olha, você tem um versículo bíblico para mim? Deixa eu fazer uma confissãozinha de pecado aqui, se perdoa, seu pastor. Mas ele, obrigado, pastor, você tem um versículo bíblico para mim? Eu falei: na Bíblia tem um monte, procura aí, está com a Bíblia perto aí? Falou: eu estou, pastor, então procura um que fala com você. Mas você não vai me falar nada? Falei: não, procura um que fala com você. Aí a pessoa falou: malvado, não é malvado, não, você tem que estar preparada para a guerra. Como alguém vai querer um Jesus que fez diferença na sua vida e você não sabe qual diferença ele fez? Que Cristo você tem pregado? Qual palavra transformou a sua vida? Você fala: olha, Deus transformou minha vida, Ele trouxe uma palavra que transformou minha vida. Qual? Espera aí que eu vou olhar para o pastor que ele fala qual é a palavra. Não, não é isso. É a que transformou a sua vida. Quando Paulo fala combati o bom combate, Paulo diz: em todos os momentos em que foi requerido que eu tivesse uma ação, eu estava pronto a fazer o que eu me preparei. Essa é a primeira qualidade que nós precisamos ter. Paulo dava o golpe certo. 1 Coríntios 9:26 diz assim: assim corro também eu, não como sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Assim a nossa fé precisa ser. A nossa fé precisa ter um objetivo, precisa ter um alvo. Nós precisamos nos preparar para alguma coisa, para alguma área ministerial. Nós precisamos nos preparar para servir a Cristo. Eu temo que talvez nós fiquemos anos e anos assentados nos bancos da